Conversando sobre elementais da natureza, dessa vez na visão de Larry Bitter, que é um autor maravilhoso. Ele foi um grande nome, ele é um grande nome dentro dos estudos teosóficos, assim como Helena Blavatsky, e ele tem um livro somente sobre elementais. Eu vou falar brevemente sobre ele aqui, mas não vou me estender muito, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas Larry Bitter, ele foi um pesquisador da área paranormal ocultista e ele era clarividente, e isso auxiliou e colaborou muito dentro das suas pesquisas. Ele tem diversos livros muito bons, por sinal, publicados, livros sobre clarividência, livros sobre chakras, e como eu disse anteriormente, tem um somente para elementais da natureza, que é muito bom. Larry Bitter defende que há diversas linhas de evolução, e algumas dessas linhas de evolução são diferentes da evolução humana. E uma dessas linhas de evolução é a elemental, a linha de evolução elemental. Só que eles fazem parte de uma coletividade etérea, onde tudo funciona de uma forma diferente. Existem seres elementais, inclusive, que vivem em crostas terrestres, e eles... Os mais involuídos, se eu posso colocar dessa forma, mas eu acho que sim, os mais involuídos, eles não são visíveis, aliás, nenhum deles são visíveis aos olhos humanos, mas os mais involuídos ainda menos. E os mais evoluídos, eles podem sim ser visíveis aos olhos humanos, se assim eles quiserem. E as literaturas medievais condicionaram a chamar esses seres de gnomos. Esses seres, eles não são visíveis aos olhos humanos, mas eles podem se revestir de um véu de matéria para que o ser humano possa ali visualizá-los de alguma forma, por pouco tempo, por poucos segundos. Tanto que as pessoas que relatam ter visto gnomos, duendes, fadas, eles relatam que são visões muito rápidas. Nossa, eu vi um elemental correndo, eu vi um gnomo, e foi uma visão muito rápida. Então isso bate muito com os relatos que temos de visões de seres elementais. E quando não é dessa forma... Minha voz mudou aqui, peraí. E quando os gnomos não se deixam ver e os seres humanos veem, é porque alguns desses seres humanos têm uma visão extrasensorial que permite enxergar além do véu, como era o caso de Larry Bitter. E isso é muito, muito interessante. Por isso que a maioria das pessoas não conseguem visualizar esses seres, porque os seres elementais, segundo Larry Bitter também, são avessos ao reino humano, por conta, né, a gente não precisa nem explicar o porquê, porque o ser humano é medonho, né, a maioria pelo menos, não vamos generalizar porque tem muita gente boa, mas as pessoas destroem a natureza e tiram tudo em benefício próprio e acabam que eles ficam com o ranço da gente. E é muito interessante a visão dele em relação aos seres elementais, porque, ao contrário de alguns esotéricos que não acreditam que os seres elementais podem se revestir de uma forma específica, Larry Bitter acredita sim que eles podem se revestir de uma forma específica, e que isso depende de vários fatores, isso eu vou falar em outro vídeo, e que eles não são necessariamente um ponto de luz, eles podem não se manifestar como um ponto de luz, como alguns esotéricos defendem, e eu achei isso muito interessante. Eu vou falar em outro vídeo sobre esse lance da forma física dos elementais, porque eles não são físicos. Mas é basicamente isso. Não vou me estender muito, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. Eu vou fazer um parte 2, 3, 4, 5, 6 sobre esse livro dele, porque tem muita coisa interessante. Esse livro ele tá disponível no YouTube como audiobook. Ele é bem rapidinho, acho que tem 1 hora de vídeo mais ou menos. Ele tá bem completo. E é muito interessante para quem curte o assunto, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e depois eu volto com mais um trechinho, depois um dia qualquer eu volto com mais uma parte desse assunto, sobre Larry Bitter e os elementais. E compensa saber mais sobre ele, porque ele tem visões bem interessantes sobre clarividência e chakras e a espiritualidade como um todo.